Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na história de um negócio que está dando o que falar e fazendo tudo certo. É a história do Armazém Anita e de como uma pequena loja de bairro conseguiu se transformar no verdadeiro coração da sua comunidade. Sabe quando a gente entra num lugar e se sente em casa na mesma hora? O que será que faz um negócio comum virar um ponto de encontro, um lugar querido por todos? Para descobrir essa fórmula, vamos investigar de perto o caso do Armazém Anita. Então, o Armazém Anita fica lá em Porto Alegre, no Brasil, e ele é diferente. Não é só um mercadinho para comprar o que falta em casa. É também um bar super acolhedor, um lugar onde a vizinhança se encontra e vira uma grande família. E essa mistura, essa fusão, é a primeira peça do quebra-cabeça. Ok, vamos um pouco mais fundo. Para entender o que faz o Anita ser tão especial, a gente precisa olhar para a experiência que ele proporciona. E olha, é uma experiência que vai muito, mas muito além do que está nas prateleiras. A genialidade do Anita está exatamente aí, em ser tantas coisas ao mesmo tempo. De manhã é onde se busca o pão quentinho, na hora do almoço resolve as compras do dia-a-dia. E quando a noite cai, o lugar se transforma. Vira um ponto de encontro cheio de vida, com happy hours, eventos de arte e até festas de rua que juntam o bairro inteiro. É incrível. Essa fala de um cliente resume tudo, não é? O Anita conseguiu criar aquele clima de cidade pequena, de interior, bem no meio de uma metrópole. E esse sentimento de pertencimento, isso não tem preço, é muito poderoso. Tá, mas como é que a gente consegue decifrar essa mágica de um jeito mais organizado? Bom, com uma ferramenta bem simples, mas poderosa. A análise interna. Pensa nela como um mapa que mostra exatamente como o negócio funciona por dentro. Basicamente, é como abrir o capô do carro para ver o motor. E o legal da análise interna é que não é para ficar julgando, sabe? É para ganhar clareza. É sobre identificar quais são os superpoderes do negócio e, também, qual é o seu calcanhar de Aquiles. Isso ajuda a traçar o melhor caminho a seguir. Essa análise se divide em duas partes bem claras. De um lado, a gente tem as forças, tudo aquilo que o negócio faz muito bem, seus diferenciais, seus trunfos. E do outro lado, as fraquezas, que são os pontos que precisam de mais atenção, as coisas que podem estar segurando o crescimento. E para aprofundar ainda mais, a gente separa os recursos em duas categorias. Primeiro, os tangíveis, que são as coisas que a gente pode ver e tocar, a loja, o dinheiro em caixa, os equipamentos. E depois, os intangíveis, que são igualmente importantes, a reputação da marca, a cultura da empresa, o relacionamento com os clientes, literalmente a alma do negócio. Certo, agora vamos pegar essa estrutura e aplicar no Armazém Anita para a gente descobrir as forças dele na prática. É aqui que a gente começa a ver como esses recursos tangíveis e intangíveis se juntam para criar algo realmente único. Olha que legal isso. Uma das grandes forças tangíveis do Anita é a eficiência. Os clientes ficam de boca aberta com a variedade de produtos que eles conseguem oferecer num espaço tão pequeno. Isso mostra uma curadoria super inteligente, uma escolha a dedo de cada item. E é aqui que a mágica acontece. A localização física, que é um recurso tangível, traz a conveniência, mas é a cultura de sentir-se em casa, um recurso intangível, que faz as pessoas voltarem sempre. É a combinação perfeita dos dois que transforma uma loja num verdadeiro pilar da comunidade. E se alguém precisar de uma prova bem tangível do sucesso financeiro, essa história é ótima. Dizem que o dono começou o negócio fazendo entregas numa Kombi antiga. Hoje, ele dirige um Evoque. E isso não é só sobre carros, claro. É uma metáfora muito forte do crescimento sustentável e da boa gestão financeira do negócio. Mas como a gente sabe, nenhum negócio é perfeito. E a mesma análise que mostra as forças também acaba revelando as vulnerabilidades. Então agora, vamos virar a moeda e olhar para as fraquezas do Anita. Não como uma crítica, mas sim como oportunidades para crescer ainda mais. A principal fraqueza deles, por incrível que pareça, pode ser resolvida com um único reforço. Apenas mais uma pessoa na equipa. Só isso já poderia transformar completamente o fluxo de trabalho nos horários de pico. Pois é. A única reclamação que se ouve de vez em quando é sobre pequenas demoras no atendimento. Num lugar pequeno, 2 ou 3 pessoas na fila já parece uma multidão. Então a equipe super enxuta, que é uma força em termos de custo, acaba virando uma fraqueza nos horários de maior movimento. Cria um pequeno gargalo ali no caixa. O serviço de entregas pelo WhatsApp é o exemplo perfeito disso. A ideia é excelente, é um recurso tecnológico com um potencial enorme, só que o processo ainda é todo manual.
O funcionário do caixa precisa parar o que está fazendo para responder as mensagens, o que atrasa a fila. Ou seja, o que poderia ser uma baita força, hoje na prática, é uma fraqueza operacional. E o que se faz com toda essa informação? Bom, é aqui que a análise se transforma em plano de ação. O objetivo não é só listar factos, mas sim construir um roteiro estratégico, um caminho claro para o futuro. E esse talvez seja o ponto mais importante de todos. Conhecer as próprias forças permite usá-las ainda melhor, e conhecer as fraquezas permite agir sobre elas antes que virem um problemão. No fim das contas, é sobre ter o controle do próprio destino. E o processo é super simples, qualquer um pode fazer. Primeiro, a preparação. O que está dando certo e o que não está. Depois, a gente categoriza em forças e fraquezas. Em seguida, analisa usando aquelas lentes de recursos tangíveis e intangíveis. E por fim, consolida tudo. Focar nos 3 pontos principais de cada lado já cria um plano de ação prático e imediato. Essa metáfora é simplesmente perfeita. As forças de um negócio são o motor, dão a potência, mas é a consciência sobre as fraquezas que funciona como o leme, que dá a direção. Sem os dois, o negócio fica à deriva, sem rumo. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Pensando em qualquer negócio, projeto ou até na carreira, quais são as forças que dão o impulso e quais são as fraquezas que precisam de um ajuste de rota? Ter essa resposta é o primeiríssimo passo para chegar onde se quer.